o ressuscitado, vive entre nós. Amém, aleluia. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Cristo ressuscitou, aleluia, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. A proclamação da Páscoa do Senhor, que ontem, durante a vigília, fizemos, é a única verdade na qual podemos e devemos basear nossa vida. Por isso, ouvimos neste domingo de Páscoa, justamente este trecho da carta de São Paulo aos Colossenses. Se vós ressuscitastes com Cristo, vejam que o apóstolo coloca no condicional. Todos nós que fomos batizados teremos, ao final de nossa vida, a certeza da ressurreição. Aqueles que obraram mal, que agiram mal, que não quiseram se arrepender e não quiseram buscar o Senhor e fazer a sua vontade, estes também vão ressuscitar, mas para a morte eterna, que é outro nome para inferno. No entanto, nós não fomos criados para o inferno. Nós fomos criados pelo amor de Deus para viver eternamente com Ele. E esta é a única verdade, a única segurança que nós temos em nossa vida. Cristo venceu a morte. E então São Paulo coloca no condicional: se ressuscitastes com Cristo. Ou seja, se a nossa vida após o batismo tem sido um constante ressuscitar em Cristo, então nós ressuscitaremos no último dia para a vida eterna, para o céu. E então São Paulo diz, conhecendo-se como ser humano que era e conhecendo a cada um de nós também, se queremos ressuscitar com Cristo, esforcemo-nos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às terrestres. Sempre gravo a homilia, o sermão, e muitas pessoas escutam no Brasil e fora dele. E entre os nossos, muitas vezes as pessoas reclamam, dizem, mas por que o padre fala tanto disso? Porque isto, queridos irmãos e irmãs, é o único necessário. É o único necessário. Vejam bem, onde nós estávamos ontem, na solene vigília pascal? Onde nós estávamos na sexta-feira santa? Onde nós estávamos na quinta? Onde nós estávamos domingo passado? Cada um analisa o seu coração. Estava buscando as coisas do alto ou estava buscando as coisas da terra? Mais ainda neste período de pandemia e falsas pandemias, em que as pessoas se preocupam tanto com a vida corporal, não diria nem que é com a vida corporal, é com o estômago. Elas não deixaram de procurar o chocolate, fazer filas diante das lojas. Elas não deixaram de correr ontem para reservar a carne para o churrasco hoje. Ou ontem até não vieram porque estavam preparando já a comida para hoje, porque o Deus estômago grita e chama e domina aquela pessoa. E ela já não busca mais as coisas do alto. Quantas vezes já no início desta pandemia ouvimos até tristemente sacerdotes que já não vivem seu sacerdócio, bispos que já não vivem o seu episcopado, ensinarem coisas tortas, como dizer, rezar se reza em casa,
Sim, meus irmãos, rezar também se reza em casa, mas aqui na Santa Missa nós não viemos rezar como rezamos em casa. Aqui nós viemos participar do sacrifício redentor do Senhor. É só aqui que nós recebemos as graças permanentemente. É só aqui. É só aqui que nós podemos nos alimentar do corpo desse Cordeiro que foi imolado na Páscoa. É só aqui que nós podemos entrar em profunda comunhão com o Senhor. Por mais que queiramos e tentamos em nossas casas, não conseguimos. Mas o diabo, que é tantas vezes ecumenista, tantas vezes relativista, ele diz isso: tu não precisa de igreja, tu não precisa de religião. Ao contrário do que diz nosso Senhor, quando algumas pessoas não ouviam os apóstolos, a igreja primitiva, Jesus dizia: quem vos ouve, a mim ouve. Quem não vos ouve, a mim não ouve. E no entanto ouvimos isso. Quantas vezes? Ainda esta madrugada recebemos a notícia que um dos ministros do Supremo Tribunal Federal escreveu um decreto que nenhum prefeito, nenhum governador, ninguém se meta nas celebrações religiosas. Parece assim que é algo a ser louvado, já que o nosso Supremo Tribunal se ocupa mais de liberar grandes bandidos que têm dinheiro para pagar caros advogados e nada mais. Parece algo a ser louvado, não é algo a ser louvado. Este ministro apenas reconheceu aquilo que está na Constituição, está nas leis do Brasil e no acordo entre a Santa Sé e a Igreja e o Estado da República Federativa do Brasil. A Igreja tem autonomia para abrir e fechar seus templos quando quiser, porque nós observamos as normas de higiene. Nós não vemos essas normas em supermercados lotados, nós não vemos em clubes, nós não vemos no comércio de forma tão restrita quanto a nossa. E nós observamos. E nós já diversas vezes tivemos as igrejas fechadas. Quem sabe agora também nossos bispos acordem. Muitos bispos no Brasil tiveram que receber esta liberação na madrugada para poder abrir as igrejas. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Não reconhecer que na sua igreja se segue todas as normas. Deixar fechar e dizer: assim tá bom, vamos salvar vidas. E essas vidas correndo ao comércio, comprando, apalpando todos os produtos do mercado, e aí não há vírus, aí não há nada. É nas igrejas, onde estão uns separados dos outros, longe dos outros, todos já embebidos, empapados de álcool gel, todos mascarados, é aí que se pega vírus. É isso que muitos bispos e padres estão dizendo. Já não reconhecem o seu sacerdócio, já não reconhecem a utilidade da igreja. Rezemos ao Senhor para que estes sacerdotes que já perderam a fé pelo meio do caminho, que já vinham tropeçando na falta de fé, na Páscoa do Senhor ressuscitem para a fé verdadeira. Também o povo de Deus, que não só aqui, mas que no Brasil inteiro, olhou suas igrejas fechadas, cruzou os braços, protestou na internet e acha que fez alguma coisa, quando deviam chutar as portas da igreja, invadir suas igrejas e dizer: nós ressuscitamos com Cristo e queremos buscar as coisas do alto. As coisas da terra não nos satisfazem, as coisas da terra não nos salvam. Sem Cristo não podemos viver. Já no início da igreja, uma massa de fiéis foi sacrificada, martirizada, porque se reunia todo domingo, dia do Senhor, para celebrar a Santa Missa. E quando aquela multidão de fiéis, realmente fiéis, ia ser degolada e massacrada, disseram em voz alta e clara: não podemos viver sem a Santa Missa, não podemos viver sem o domingo. Aí está o sinal de que a nossa geração não busca as coisas do alto,
ela busca as coisas da terra, ela entra numa acomodação que não agrada a Deus, ela entra numa acomodação que só pode agradar o demônio. Recordemos que a Páscoa nos ensina que Cristo ressuscitado venceu o demônio e venceu a morte. E se nós buscarmos as coisas do alto, nós ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Lembremos a pregação singela que São Pedro, quando toma a palavra, diz, nós ouvimos hoje: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus. É isso que significa o Cristo. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, passou por toda parte fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas, diz São Pedro em nome de toda a igreja. Nós somos testemunhas. Perguntemo-nos a nós mesmos: nós temos dado testemunho disso? Nós temos dado testemunho de que Cristo não só passou na Galileia fazendo bem a todos, mas que passa ainda entre nós, fazendo bem, curando, nos salvando? Nós somos testemunhas de São Pedro, e somos testemunha de que aqueles que o deviam acolher o mataram, pregando-o numa cruz, e que o Senhor Deus o ressuscitou no terceiro dia. Nós somos testemunhas. Notem a importância como São Pedro repete isso. Nós somos testemunhas. Igreja, em nossos tempos, falta o testemunho, porque nós já entramos no canto, já ouvimos o canto do diabo que diz: cada um viva a sua fé para si. Há poucos dias atrás, ainda ouvi tristemente de um sacerdote, que não sei o que faz no sacerdócio, porque não crê. Ele dizia: não importa a fé da pessoa, o importante é que tenha fé. Fé em quê? Dá vontade de perguntar. Fé em quê? Em quem? Fé nas coisas do mundo? Neste mundo passageiro? Fé nos falsos deuses que não existem? Fé nos espíritos que se comunicam nas mesas? Fé no quê? Entre os vários núncios apostólicos, aqueles bispos que são encarregados de representar o Santo Padre nos países, entre vários que aqui trabalharam no Brasil, conheci um deles em Roma, e ele dizia: vocês brasileiros são um povo de muita fé, só não sabem em quê. É a melhor constatação, é a melhor constatação. Tem fé, mas não sabem em quê. Nós devíamos dizer e aumentar ainda mais profundo: fé em quem? Nossa fé como cristãos é em Cristo, Filho único de Deus Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que por obediência ao Pai e amor a nós veio ao mundo, se encarnou, nasceu da Virgem Maria, sofreu, se entregou por amor a nós em obediência ao Pai, prometeu que ressuscitaria e ressuscitou, está sentado à direita do Pai e vai voltar para nos julgar e julgar os vivos e os mortos. É esta a nossa fé. Nós não cremos num Cristo sorridente que me dá a vitória, como hoje em dia nesta fé, diríamos com o filósofo, fé metastástica, como uma metástase, vai tomando conta do corpo da igreja. Como hoje a fé de muitos é uma fé para mim, então essa fé para mim é um Cristo para mim, que eu desenho como eu quero.
Para muitos hoje, a fé é como aquela história da pré-escola, do maternal, sei lá, em que a professora manda as crianças desenharem o que quiserem. E um menino desenha. E a professora pergunta: o que tu estás desenhando? Eu estou desenhando Deus. E a professora disse: mas ninguém nunca viu Deus? E ele disse: pois agora vão ver. A fé de muitos está assim. O meu Jesus não é o teu Jesus, nem o meu Jesus. É o Jesus único e Senhor. O que Ele tinha a nos ensinar e o que Ele tinha a se apresentar e apresentar o Pai, Ele já falou nos Evangelhos. Ele não é um Deus de vitória, como muitos gostam de pregar, copiando a pregação dos protestantes, dos evangélicos e dos hereges. Deus vai me dar a vitória. A gente vê isso, todo mundo postando nas redes sociais. A única vitória que Deus nos dá é a vitória sobre a morte. E esta é a maior vitória. Esta é a maior vitória. As outras vitórias aqui neste mundo ocorrem por concurso da providência divina, do nosso esforço, do esforço de outros que nos ajudam. Mas a única e verdadeira vitória que importa é ressuscitarmos com Cristo. Ganharemos este prêmio do Senhor ressuscitado, se buscarmos sermos fiéis a Ele e não oscilarmos e bambearmos numa fé torta. Para isso é necessário aprofundar a fé. Quantas vezes aqui nestes 8 anos que já estou, ofereci a catequese para os adultos? É 1, 2, 3 que aparecem, depois desaparecem, depois cada um vai achando compromissos. Os demais todos já sabem tudo. Os demais todos já conhecem tudo e já estão prontos. Ou têm compromissos mais importantes com as coisas do mundo. Tem alguns que não perdem a novela. Irmãos, cuidado. Novela não terá no céu. As novelas são um antro de imoralidade, que uma consciência já suja não percebe as imoralidades que estão ali. Certamente no inferno vai ter novela. Certamente no inferno vai ter esses programas de exibição. Certamente no inferno vai ter tudo isso que deleitam as pessoas aqui. Não como deleite, mas como tormento. No céu haveremos de ter, usufruir e gozar da presença de Deus e da comunhão profunda nossa nele e dele em nós. Isto é o céu. Quando o Senhor usa imagens para falar do céu, usa as imagens mais belas: casamento, banquete, festa sem fim, cuidado, verdes pastagens. Tudo isso o Senhor usa para nos dizer como é que nós vamos usufruir dele, como é que nós vamos gozar da presença de Deus. Essa presença de Deus nós já podemos sentir aqui quando estamos. E quando, sem pecado mortal, vamos receber o Senhor na Eucaristia, então nós recebemos esse gozo profundo, verdadeiro, única alegria nesta vida. Louvemos o Senhor. O Senhor nos ama tanto que Ele não quis apenas ressuscitar e ficar Ele ressuscitado. Ele quis estender o grande dom, o magno dom, a magna graça da ressurreição a todos nós, porque Ele nos quer inteiros no céu, de corpo e alma. Por isso, repito as palavras de São Paulo: se nós verdadeiramente já ressuscitamos com Cristo, esforcemo-nos para alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as terrestres. Está aí o nosso exame de consciência diário. Acontece que o exame de consciência geralmente nós fazemos quando já vamos deitar. Quem sabe diante de cada ato
de cada resposta, de cada ação que devemos fazer, e nós pensemos: isto que vou fazer é aspirar às coisas do alto ou é aspirar às coisas da terra? Por último, o evangelho que hoje ouvimos complementa o evangelho que à noite ouvimos, mas ele nos traz algumas novidades. João e Pedro correm para o túmulo verificar. Lá, os anjos lhes confirmam: vive o vosso Salvador. Quando as mulheres buscam o corpo do Senhor para terminar o embalsamamento, elas ouvem do anjo: por que buscais entre os mortos aquele que vive? E isso, dizia, era a tônica de ontem, e é a tônica de hoje, é a tônica de todo o tempo pascal e deve ser a tônica da nossa vida. Por que buscar Cristo ressuscitado entre as coisas mortas? As coisas mortas são deste mundo, as coisas vivas estão em Deus. E então, este pequenino detalhe que São João que narra e que diz de si mesmo, ele nunca se apresenta nos evangelhos, ele diz: o discípulo que o Senhor mais amava. Ele não diz: eu, João. E ele diz: o discípulo que mais amava correu mais rápido que Pedro. Era jovenzinho, Pedro já tinha uma certa idade. Chegou antes de Pedro ao túmulo, mas não entrou. Por quê? Porque Jesus já havia constituído Pedro chefe da sua igreja. Obediência ao Supremo Pastor. Pedro entra, depois entra João, e eles verificam que as faixas de linho na qual foi enrolado o Senhor estão lá, deitadas, sem nenhum sinal de que alguém foi desamarrar o cadáver. E mais ainda um detalhe que João nos diz: o sudário, que além de o corpo ser enrolado em um lençol comprido de fora a fora, que cobria todo o corpo, o rosto era coberto com mais um pano, um outro sudário do rosto. Este sudário estava em um lugar à parte, dobradinho direitinho, como se alguém tivesse passado a ferro. Naquela época não havia ferro para passar. Estava dobradinho direitinho. João nos quer dizer com isso. Por que esse detalhismo? Porque aqui há um sinal. Entre os povos antigos, quando o senhor da casa, o dono da casa, tinha que abandonar uma refeição ou algo, ele deixava o guardanapo bem dobradinho à vista do servo, para que o servo não recolhesse o seu prato e as coisas, para dizer: eu estou voltando. Por isso João faz questão de falar disso. O Senhor saiu do sudário e desenrolou o sudário do rosto e dobrou, não jogou no canto, para dizer: eu estou aqui, já vou voltar. Quantas vezes o Senhor nos dá esse sinal também na nossa vida? Tu estás preocupado com isto ou com aquilo e o Senhor diz: te acalme, eu estou aqui, veja que eu estou aqui. Que o Senhor, nesta sua Santa Páscoa, ressuscite em nosso coração esse desejo de buscar apenas as coisas do alto, e ressuscite em nosso coração também a certeza de que o Senhor está aqui. E onde eu estiver, se eu estiver na presença do Senhor, o Senhor estará comigo dizendo: não te inquietes, eu estou aqui. Não tenhais medo, diz o Senhor, eu venci o mundo. Não tenhais medo, porque assim como eu fui perseguido pelo mundo, se vocês forem fiéis a mim, também serão perseguidos pelo mundo. Também serão motivo de deboche. Também serão perseguidos pelo mundo. Seguir o Cristo ressuscitado, para bem segui-lo, é necessário seguir o Cristo crucificado. Sem cruz não há ressurreição. Portanto, a nossa vida aqui é seguir o Cristo
crucificado, para então ressuscitar com Ele na glória de Deus Pai. Que o Senhor acenda estes desejos em nosso coração e estes propósitos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre